Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao que estudamos na aula passada, no capítulo 1, que trata da diferença entre fonemas e letras. Bem, na aula passada nós fizemos um apanhado geral em relação a esse tema e nessa aula nós vamos discutir mais algumas questões que são bastante importantes e delimitar alguns conceitos que são os mais interessantes para vocês nesse momento, tá bem? Então, gente, qual é o objetivo desse capítulo? É que vocês entendam a diferença entre o sistema fonológico e o sistema ortográfico, tá? Para isso, a gente tem que pensar primeiro em duas questões, né? O que vocês acham que veio antes? A fala ou a escrita? Pensem aí um pouquinho. Bem, acertou quem pensou na fala, né? Evidentemente, a fala, ela antecede a escrita, tá? Nós, que somos da espécie humana, já temos uma capacidade inata, biológica, genética, que permite a comunicação por meio da língua, a comunicação verbal. Então, como vocês podem ver, eu vou colocar aqui em cima, a gente tem um aparelho fonador, tá? Então, temos as cordas vocais, temos toda uma estrutura genética que nos permite a comunicação por meio da linguagem verbal. Isso quer dizer que os outros animais não se comunicam? Não. Os outros animais também se comunicam, também estabelecem códigos entre a sua comunidade, né? Mas eles não têm essa capacidade de comunicação por meio da linguagem verbal, né? Mas se comunicam por meio da dança, por meio da expressão corporal, por meio de outros códigos que são estabelecidos dentro de uma comunidade, de alguma espécie, ok? Bem, considerando isso, que nós temos a capacidade da linguagem verbal, que nós nos comunicamos por meio da língua e que a fala precede a escrita, nós temos que pensar que o homem desenvolve a linguagem para representar. O sistema linguístico é um sistema de representação. Representação de quê, gente? Dos objetos, dos sentimentos, de tudo que nos cerca, de tudo que faz parte do nosso dia a dia. Então, por exemplo, a gente tem aqui um objeto, né? Vocês podem ver que um objeto. E na língua, né, por meio do nosso sistema linguístico, é possível referenciar no nosso discurso esse objeto, né? Utilizando que palavra, gente? A palavra livro, ok? Beleza, mas quando a gente pensa nesse signo, tá? Livro, que representa o objeto que eu acabei de mostrar para vocês, nós estamos pensando, nós estamos trabalhando, com dois planos, né? Com muitos outros, mas nesse momento é importante que a gente pense aí em dois únicos planos. O plano sonoro, né? Então, eu combino uma série de sons para produzir a palavra livro. Como é que a gente chama esses sons? Fonemas, tá? Então, eu combino o fonema L com o fonema I, com o fonema V, tá? E a gente vai combinando essas sequências de fonemas, compondo uma cadeia sonora até que eu chego à palavra livro. Então, a gente combina o fonema L com o fonema I, a gente faz uma sílaba, ó, li. Tá? Dessa sílaba a gente combina com outra sílaba, que por sua vez é resultante de uma combinação de fonemas, e por aí vai. E a gente tem uma cadeia. Até combinar as sílabas, fonemas que formam sílabas, combina as sílabas formando palavras, combina palavras formando frases e combina frases formando textos, que são a nossa maior unidade de sentido, como eu já havia dito na última aula. Beleza. Uma segunda questão para vocês, gente. Se a fala precede a escrita, a gente tem que pensar o quê? Que a escrita, ela surge de uma necessidade de registrar aquilo que na fala a gente já utilizava, né? Os elementos que a gente já utilizava na fala, ou seja, as palavras, né, precisam, num dado momento, serem representadas na escrita, né? Como forma mesmo de registro, né? E aí surge essa necessidade de
elaboração de um sistema que fosse capaz de representar, por meio da escrita, de ser um registro dos nossos discursos, dos nossos atos de fala. E então surgem, né, as letras, tá? Então as letras são, na verdade, uma representação, sistema ortográfico, é uma convenção estabelecida socialmente que serve para representar os sons da fala. Então, para cada fonema, nós temos uma letra correspondente. Como é uma tentativa de correspondência, vocês vão perceber que em muitos momentos, justamente porque a nossa educação é uma educação muito centrada na escrita, na leitura, é grafocêntrica, muitas vezes nós temos dificuldade de ver a diferença entre as letras e a diferença entre os fonemas. Nem sempre é fácil estabelecer essa diferença. Então vamos lá. Nem sempre há correspondência entre o sistema ortográfico e o sistema fonológico. Porque como a gente conversou na última aula, às vezes uma mesma letra pode representar vários fonemas, né? O mesmo fonema então é representado por várias letras. Às vezes uma palavra tem 5, 6 fonemas, mas ela é escrita com 3, 4 letras, tá? Então às vezes ela tem um número de letras maior que o número de fonemas, às vezes ela tem um número de fonemas maior que o número de letras. Por quê, gente? Porque o sistema ortográfico é uma tentativa aí, até certo ponto bem sucedida, né, de representar o sistema fonológico. E nem sempre, portanto, há equivalência. Então vocês vão ver palavras como táxi, por exemplo, que tem quantos fonemas, gente? Ó, t, a, tá, xi. Ó, a gente tem o fonema k, a gente tem o fonema s e a gente tem o fonema i. Então, 5 fonemas para 4 letras, tá? Por quê? Porque a letra X, ela representa na escrita 2 fonemas, o fonema K e o fonema S, tá? Então esse som aí do X, beleza? Então a gente tem que ter cuidado e a gente tem que apurar os ouvidos para conseguir perceber os sons da fala, para conseguir segmentar as palavras, né, em fonemas, em sons menores, até a gente chegar na unidade mínima que contém significado, que é o fonema. Então, o nosso trabalho nesse capítulo é esse, tá? Não se preocupem em reconhecer todos os fonemas, todas as representações dos fonemas, tá? Os fonemas vocês, obviamente, reconhecem porque vocês, né, os utilizam e os ouvem, mas estou dizendo assim, reconhecer a representação, né, dos fonemas, tá? Isso não é relevante para vocês nesse momento, mas vocês precisam reconhecer os sons, tá? E comparar, contrastar aí o sistema fonológico com o sistema ortográfico, contrastar a escrita das palavras. Vocês precisam começar a perceber, né, como aquela palavra é escrita, como aquela palavra é falada, se a quantidade de sons corresponde à quantidade de letras e vice-versa. Então, nesse capítulo, nosso objetivo é esse. Então, vamos aos exercícios, beleza? Na última aula, eu deixei como exercício os exercícios diversos, né, que começam aqui no 12. Deixa eu confirmar aqui a página para vocês. Se eu não me engano, é página 5. Deixa eu ver, não, página 4. Então, eu deixei os exercícios das páginas 4 e 5, acho que foi isso. E o primeiro exercício, então, seria o exercício 12. Ele diz assim, ó: uma mesma letra pode representar mais de um fonema. A letra X, nas palavras abaixo, pode representar quais fonemas? Bem, então vamos lá. Letra A, mexer. Gente, qual o fonema que a letra X está representando aí? O fonema do chiadinho, né? O ch, tá? Que é o mesmo fonema que a gente encontra em chá, por exemplo. Mas essa palavra, mas chá, é com CH e mexer é com X. Então, vocês começam a perceber aí que
nem sempre há uma explicação, né? É realmente uma escolha arbitrária. Por que mexer é com CH e chá? Desculpa, por que mexer é com X e chá é com CH se o fonema é mesmo? Sh. É questão o quê? De convenção ortográfica, beleza? Então, na letra A, o fonema é o sh. Eu coloquei aqui para vocês a representação desse fonema. Gente, existe um alfabeto fonológico, tá? E quando eu disse que vocês não precisavam se preocupar em decorar essas representações, eu estava falando disso, tá? Não é necessário que vocês decorem esses símbolos, que são os símbolos do alfabeto fonológico. Muitos deles são bem parecidos com o nosso alfabeto gráfico, né? Com o alfabeto que a gente já trabalha. E vocês vão ver conforme eu for colocando aqui os outros símbolos, beleza? Mas não se preocupem em decorar isso. Preocupem-se apenas em aguçar os ouvidos e perceber os sons que compõem as nossas palavras, tá? E para isso nós vamos nos exercitar aqui. E vamos lá. Letra B. Exame. Em exame, gente, qual é o fonema representado pela letra X? É o fonema Z, certo? É o mesmo fonema que aparece em pesquisa, é o mesmo fonema que aparece em amizade, né? Então percebe que esse fonema Z, ele pode ser representado pela letra X, pela letra S, pela letra Z e mais uma questão aí pra gente pensar, né? Uma mesma letra representando vários fonemas. Letra C, máximo. Nesse caso, ó, máximo. Qual é o fonema representado pela letra X? É o fonema S, certo? E por fim, letra D, crucifixo, né? Aquilo que a gente já conversou, mesmo fonema de táxi, né? Mesmos fonemas, é letra X representando os fonemas K e os fonemas S. Então, táxi, crucifixo. Esse exercício, gente, é um exercício bem tranquilinho de fazer, mas que é bastante importante para a gente começar a pensar aí nessa relação entre fonemas e letras, né? Então, a gente já conseguiu perceber nesse exercício que a letra X, por exemplo, na escrita, ela pode representar vários sons, né? Vários fonemas diferentes. Beleza?